Olá, professor Luan Martins na área e esse é o canal Determina. Bom dia, boa tarde e boa noite para você que me assiste. Trago hoje para vocês a correção da semana 3 do PET 3 do sexto ano do ensino fundamental. Se você ainda não é inscrito no canal Determina, peço que se inscreva e ative o sininho para receber notificações futuras. Isso ajudará muito o nosso projeto. Pessoal, então vamos começar aqui a correção da semana 3 do sexto ano. Inicialmente, nós vamos trazer um conceito novo. Simbolicamente, representamos por Dn o conjunto de todos os divisores de um número natural n. Para indicar os divisores de um número natural, na linguagem de conjuntos, escrevemos esses divisores entre chaves, separados por vírgulas. Por exemplo, os divisores de 24 é igual ao número 1, o 2, o 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Todos os divisores do número 24 estão entre chaves e separados por vírgulas, pessoal. Pessoal, vou pedir para vocês acessarem no canto superior direito dessa tela uma videoaula em que eu explico a atividade número 5 da semana 2. Como determinar os divisores de um número natural. É muito simples e o método é muito legal. Vamos lembrar aqui, pessoal, que divisores de um número natural são os números que dividem esse número exatamente. Como, por exemplo, o número 1 aqui divide o 24, o 2 divide o 24 também, pois 24 dividido por 2 é igual a 12 e sobra resto zero. Tá ok, pessoal? Corrigindo a atividade número 1, escreva os conjuntos de divisores dos números abaixo. Pessoal, qual é o divisor do número 1? O número 1 possui apenas um divisor, que é o próprio número 1, tá ok? Ele não é primo e não é número composto. A gente já viu isso na correção da atividade da semana 2. O número 2 é o único número primo par e os divisores dele são 1 e 2. O 3 também é um número primo. E os divisores deles são 1 e 3, que dividem esse número 3. O número 4 aqui, pessoal, é um número composto. Então, quais são os divisores desse número? Número 1, número 2 e número 4, tá ok? O número 5, pessoal, também é um número primo. E ele possui apenas dois divisores naturais, que é o 1 e o número 5. Observe na animação. Observe na animação também os divisores do número 6, que é 1, 2, 3 e 6. E observem que ele possui 4 divisores naturais, por isso chamamos esse número de número composto. O número 7, pessoal, prestem atenção, ele é o número primo, pois possui apenas 2 divisores naturais, o 1 e ele mesmo, que é o 7. O número 8 aqui, pessoal, não é um número primo, pois ele possui 4 divisores naturais, o 1, o 2, o 4 e o 8, como eu mostro na animação. O 9 também é um número composto, que possui os divisores 1, 3 e 9. O 10 também é composto, possui os divisores 1, 2, 5 e 10, como eu mostro na animação. O 11 é primo e o 13 também é primo, pois os divisores deles são o 1 e eles mesmos. Tá bom, pessoal? Como eu mostro na animação. Ah, professor, você está separando os números aqui por números primos e compostos. Mas o que vem a ser isso? Observe aqui na sistematização dos conceitos. Um número natural que possui apenas 2 divisores diferentes, ou 1 e ele próprio, é chamado de número primo. Os números naturais que possuem mais de 2 divisores são chamados de números compostos. Então, pessoal, para responder à atividade número 2, nós precisamos dessa sistematização dos conceitos. Observe o conjunto de divisores dos números naturais dados na atividade anterior. Depois, responda as questões propostas. Letra A. Quais desses números têm apenas 2 divisores naturais? Como eu já comentei na atividade anterior, pessoal, o número 2, o número 3, o 5, o 7, o 11 e o 13, eles possuem apenas 2 divisores naturais. Letra B. Quais têm mais de 2 divisores naturais? E se vocês observaram anteriormente, esses números são o 4, o 6, o 8, o 9 e o 10. E a pergunta da letra C é: quantos divisores naturais tem o número 1? Apenas um, ele mesmo, tá ok?
Observe agora na atividade número 3, de acordo com as informações sobre os números primos e números compostos, o que você pode concluir em relação ao número 1. Galerinha, é muito simples. O número 1 não é um número primo e nem é composto. Ele possui um único divisor, que é ele mesmo. Continuando, atividade número 4. Existe algum número natural que é primo e par ao mesmo tempo? Sim, pessoal, existe sim. Se existe, qual é esse número? Galerinha, eu já comentei anteriormente que o número 2 é o único número primo que é par. Tá ok, pessoal? Continuando. É correto afirmar que todo número ímpar é primo? Galerinha, vamos prestar atenção aqui. É lógico que um único número primo par é o 2 e os outros números primos são ímpares, mas a gente não pode afirmar que todos os ímpares são primos, então não é correto afirmar. Agora eu vou justificar minha resposta dando 3 exemplos. Observem, os números 9, 15 e 21 são números ímpares que não são primos, ou seja, eles são números compostos. Se vocês puderem observar, os divisores de 9 são 1, 3 e 9, os de 15, 1, 3, 5 e 15, e o de 21 são 1, 3, 7 e 21. Todos eles possuem mais de 2 divisores naturais, tá ok, pessoal? Continuando a correção, agora, pessoal, a gente vai sistematizar os conceitos. Observem que, para verificar se um número é divisível por outro, podemos calcular a divisão entre eles, o maior dividido pelo menor. Se a divisão for exata, concluímos que o maior é divisível pelo menor. Pessoal, sobre divisão exata aqui, eu trouxe na correção da semana 2, pessoal, várias divisões que são exatas e não são exatas. A divisão exata é quando o resto é igual a zero. E a divisão não exata é quando o resto é diferente de zero. Vou mostrar para vocês aí 2 divisões, uma exata e uma não exata. Observem na animação. Observem que quando dividimos 10 dividido por 2, temos o resultado 5 e o resto é igual a zero. E observem quando dividimos 11 dividido por 2, observem que o resultado é 5 e o resto é igual a 1, pessoal. Então, no primeiro exemplo, nós temos uma divisão exata e no segundo exemplo, nós temos uma divisão que não é exata. Continuando, em alguns casos, podemos verificar se um número natural é divisível por outro número, também natural, sem efetuar a divisão. Isso é feito através de regras práticas conhecidas como critérios de divisibilidade. Então, pessoal, é possível a gente verificar se um número é divisível por outro apenas através de critérios, apenas através de frases, sem precisar de fazer continhas como fizemos anteriormente. Vamos para a atividade número 6. Sendo os números 10, 12, 14, 16, 18 e 20 divisíveis por 2, pense em outros múltiplos de 2 e responda. Você consegue dizer se um número é divisível por 2 olhando apenas para a sua casa das unidades? Por quê? Observem, pessoal, que eu trouxe aqui para vocês a resposta. Então ele pediu para a gente pensar em outros números que sejam múltiplos de 2. Observem, eu pensei nesses daqui, 26, 28, 30, 32 e 34. E quando analisamos as unidades desses números, verificamos que segue uma regularidade, sempre de 2 em 2 unidades. Unidades que são números pares. Observem que o 6, o 8, o 0, o 2 e o 4, nesses respectivos números aqui, são algarismos que estão na casa das unidades. E observem que esses algarismos são números pares. E observem que os números aumentam de 2 em 2. Tá ok, pessoal? Observaram isso? Continuando a resposta. Logo, podemos dizer que são números divisíveis por 2 todos aqueles que têm um número das unidades aumentando ou diminuindo de 2 em 2 unidades. Observe aqui, pessoal, esse aumento e essa diminuição de 2 em 2 unidades acontece desde que os números pensados
sejam pares, como eu mostrei anteriormente. Não adianta nada você ter, por exemplo, a sequência 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante, aumentando de 2 em 2, como eu mostro para vocês na animação. Porém, esses números não são divisíveis por 2, pois todos eles são ímpares. Cuidado com isso, tá bom? Por isso que eu frisei muito bem aqui, desde que os números pensados sejam pares. Há também, pessoal, outra resposta. Se você achou essa resposta um pouco complicada, basta você simplesmente responder dessa forma. Vamos pensar nos seguintes números: 26, 28, 30, 32 e 34. E podemos perceber, olhando para a casa das unidades, que eles são números pares. Observem, pessoal, a casa das unidades que eu vou destacar para vocês: o 6, o 8, o 0, o 2 e o 4. E são todos números pares. Então, se você tem números pares, significa que esses números pares são divisíveis por 2. Logo, se a casa das unidades for um número par, 0, 2, 4, 6 e 8, os números são divisíveis por 2, como eu disse para vocês. Aí vocês vão poder escolher qual das respostas vocês querem dar, tá ok? Vamos para o número 7. Mas será que esse tipo de irregularidade na casa das unidades acontece para a divisibilidade por outros números? Galerinha, observe o seguinte, vamos analisar os seguintes números: 26, 32, 38, 44 e 50. Observem, pessoal, que são todos números pares e os números eles aumentam aqui de 6 em 6. 26 foi para 32, aumentou em 6. 32 foi para 38, também aumentou em 6. E assim por diante. Percebemos que a casa das unidades se modifica, fazendo com que os números aumentem de 6 em 6 unidades. Porém, nenhum desses números é divisível por 6. 26, se você dividir por 6, pessoal, você perceberá que o seu resultado é 4 e o resto da sua divisão será 2. E assim você pode verificar para os outros números, tá ok? Então, pessoal, logo, esse tipo de regularidade observada na casa das unidades nem sempre pode ser um critério para determinar os divisores de todos os números. Mas tem um critério, pessoal, que isso pode acontecer, desde que aconteça o que eu vou mostrar aqui para vocês. Observem. No entanto, se considerarmos uma sequência de números que comece com o primeiro número contendo o algarismo 0 ou 5, na casa das unidades, podemos aumentar ou diminuir em 5 unidades os números seguintes, para criarmos uma sequência de números divisíveis por 5. Observem, pessoal, se você começar a sua sequência numérica com um número que tem na unidade o 0 ou o 5, observem aqui que eu comecei com um 10, e ele tem na sua unidade o algarismo 0. E se você aumentar a cada número de 5 em 5, observem, 10, 15, 20, 25, 30 e 35, essa sequência aqui, todos os números são divisíveis por 5, como eu mostro aqui na animação. Continuando, pessoal, a correção, observe o seguinte. Na questão número 8, o próprio comando da questão nos afirma o que a gente havia construído na questão número 7. Para o 5, eu sei que isso é válido. Agora, quero que você mostre que consegue estabelecer um critério para descobrir os números que podem ser divisíveis por 5. Os números são divisíveis por 5 quando o algarismo da casa das unidades é 0 ou 5. Observem esses exemplos. O 15, o 20, o 25, o 30, o 35, o 40 e 45 são divisíveis por 5. Continuando, observem essa questão número 9. Eu analisei os múltiplos de 3 e não encontrei nenhuma regularidade na casa das unidades. Mas vejo que eu observei nos números 30, 33 e 36. No caso do 30, se eu somar 3 mais 0, dá 3, que é divisível por quem? Por 3. No caso do 33, se eu somar 3 mais 3, dá 6, que é também divisível por quem? Por 3.
No caso do 36, se eu somar 3 mais 6, dá 9, que também é divisível por quem? Por 3. Será que posso concluir isso para todos os números que são divisíveis por 3? Ou seja, que a soma dos algarismos também será divisível por 3? Observem o que eu fiz para concluir a resposta desse exercício. Eu peguei aqui os números 123 e 124, somei os dígitos desses números. O 123 eu somei o 1, o 2 e o 3 e nos deu 6. E o 124 também somei os seus algarismos, que nos deu quanto? Nos deu 7. Agora a gente pode observar o seguinte. Observem, pessoal, que 6 aqui, que é o resultado da soma dos dígitos do número 123, é múltiplo de 3. Por que é múltiplo de 3, professor? Porque 3 vezes 2 é 6. Isto é, 6 é divisível por quem? Por 3. Por que é divisível, professor? Se eu falar múltiplo, pessoal, é a mesma coisa de eu falar divisível. Porque 6 dividido por 3 nos dá 2 e nos dá resto o quê? Resto 0, tá ok? Nesse sentido, podemos concluir que 123 é divisível por 3, respeitando o que estava no comando da questão, tá bom? Observem, pessoal, para conferir isso, eu vou dividir aqui para vocês 123 dividido por 3, tá ok? Observe aqui, pessoal, que o 3 aqui é apenas um dígito. Teoricamente, eu pegaria aqui no dividendo, onde está o número 123, eu pegaria um dígito para dividir pelo 3. Porém, se você pegar apenas esse número 1 aqui, você verá que o 1 é menor que o 3. Nesse sentido, pessoal, a gente pega o 12 e divide por 3. Como eu acabei de marcar aqui, pessoal, 12 dividido por 3 nos deu 4, porque 4 vezes 3 nos dá 12. E 12, para chegar em 12, sobra resto 0, como eu mostro na animação. Observem, pessoal, que depois desse número 12 aqui, eu tenho 3 que eu devo descer ele aqui no algoritmo da divisão. Como eu acabei de fazer agora. Quando eu desço esse dígito, eu divido. 3 por 3 nos dá 1. 1 vezes 3 nos dá 3. Deixa no resto 0, pessoal. Observem, quando o resto da divisão é 0, nós temos uma divisão exata. Ou seja, podemos concluir que 123 é divisível por quem? Por 3, pois o resto da divisão de 123 por 3 nos deu resto 0, tá ok, pessoal? Agora a gente vai fazer a mesma historinha para o 124. Observem que a soma dos seus dígitos nos deu 7. E 7 não é múltiplo de 3. Ou seja, 7 não é divisível por 3. Pois quando a gente divide 7 por 3, nos dá 2, o resultado, e sobra resto 1. Tá ok, pessoal? Nesse sentido, pessoal, podemos concluir que o 124 não é divisível por quem? Por 3. Pois a soma dos seus dígitos não foi divisível por quem? Por 3. Vamos concluir isso daqui através do algoritmo da divisão. Vamos pegar 124 e dividir por 3. Como eu fiz anteriormente, eu pegarei esse 12 e irei dividir por 3. Isso nos dá 4. E 4 vezes 3, pessoal, faz a operação inversa aqui, ó. 4 vezes 3 nos dá 12 e sobra resto 0. Observem que a gente tem um dígito, um algarismo 4, para poder fazer a continha aqui ainda. Nós vamos descer ele, como eu mostrei na animação. Quando a gente desce esse algarismo, a gente divide. 4 dividido por 3 nos dá 1. 1 vezes 3 é 3 e nos dá resto o quê? E nos dá resto 1. Quando o resto é diferente de 0, como eu mostro na animação, nós temos uma divisão não exata, caracterizando assim que o 124 não é múltiplo de quem? Não é múltiplo de 3, ou seja, 124 não é divisível por 3. Logo, pessoal, nós temos como conclusão, com base nestes dois exemplos, podemos concluir que o critério analisado serve para determinar os divisores de 3. Você consegue explicar passo a passo como fazer para decidir se um número é divisível por 3, e por 2 ou por 5? Primeiramente, pessoal, vou trazer aqui para vocês a divisibilidade por 2. Um número é divisível por 2 quando ele é par, ou seja, sua casa das unidades precisa ser 0,
2, 4, 6 ou 8. Observe o número 126, o número 130, o número 2150. São todos números divisíveis por 2, pois eles são pares. Agora a gente vai explicar o critério de divisibilidade por 5. O número é divisível por 5 quando a casa das unidades é 0 ou 5. Então, pessoal, os números 125, 620, 1050 são números divisíveis por 5, pois a casa das unidades ou é 0 ou é 5. Se você tivesse o número 121, você não poderia afirmar que esse número é divisível por 5, pois a casa das unidades é igual a 1. Tá ok, pessoal? Agora, para o critério de divisibilidade por 3. Para um número ser divisível por 3, basta somarmos seus algarismos. Se essa soma resultar em um número que é divisível por 3, podemos concluir que esse número inicial também é. Se o número for muito grande e a soma der um resultado que eu não sei se é divisível por 3, por exemplo, pessoal, eu tenho o número 75 e somo seus algarismos. 7 mais 5, 12. Aí você fica assim: ô professor, eu não sei se 12 é divisível por 3. O que você fará novamente? Observe o mouse. Basta somarmos os algarismos novamente até que fique com um só algarismo, que deve ser 3, 6 ou 9. Se você pegar essa soma que deu 12 e somarmos 1 mais 2, isso nos dá 3. E 3, pessoal, é um número que? Divisível por 3. Aí você volta lá no começo. Significa que 75 é divisível por quem? Por 3. Pessoal, agora a gente vai resolver a questão número 11. Construa um fluxograma capaz de concluir se um número é divisível por 6. O seu fluxograma deve ser capaz de, dado um número, dizer se ele é divisível por 6. Lembre-se que, se o número é múltiplo de 6, ou seja, se ele é divisível por 6 e 6 é 2 vezes 3, ele é múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo, ou seja, ele é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, para construirmos o fluxograma, basta garantirmos que o número será divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, que ele será o quê? Divisível por 6. Observem o fluxograma. Esses balões que eu apresento aqui para vocês, dessa forma oval, eles são balões de entrada e saída. Primeiramente, você escolherá um número. Depois disso, você desenhará um balão retangular, que você colocará aqui informações necessárias que devem ser obrigatoriamente respondidas. Observe a casa das unidades do número que você escolheu. Depois disso, pessoal, você desenhará um balão no formato de um losango. Esses balões, eles fazem perguntas para vocês. Por exemplo, o algarismo é 0, 2, 4, 6 ou 8, esse é o algarismo das unidades. Se não for, você garante que o número não é divisível por 6. Por quê, pessoal? Se o número for par, que nem está falando esse balão aqui no formato de losango, você tem que o número é divisível por 2. Aí você segue a sua trajetória nesse fluxograma. Caso o número não seja par, você já pode garantir que esse número não é divisível por 6. Se ele sim é um número par, ou seja, o número é par, agora some os algarismos do número, como está escrito nesse balão retangular. Agora você é obrigado a somar os dígitos desse número que você escolheu. Seguindo o caminho, observe a pergunta que está nesse balão em formato de losango. A soma é um número de 0 a 9? Se sua soma é um número de 0 a 9, ou 0, ou 1, ou 2 e até 9, por exemplo, se a resposta for sim, você segue caminho. Se a resposta for não, você vai considerar o seu resultado, a soma, como sendo um novo número. Aí você volta novamente para esse balão retangular aqui, pessoal, aonde eu estou circulando o mouse, tá ok? E soma novamente os dígitos, porém agora os dígitos do resultado anterior. Caso a sua soma seja um número de 0 a 9, vocês terão a seguinte pergunta: a soma é 3, 6 ou 9? Se a soma não for 3, 6 ou 9,
você pode garantir que o seu número não será múltiplo de 3. Nesse caso, também não será divisível por 6. Caso a soma seja 3, 6 ou 9, o seu número é múltiplo de 3, ou seja, ele é divisível por 3. Se a resposta for sim, você pode garantir que, como o número é divisível por 2 porque ele é par, que a gente já passou por esse balão aqui, pessoal, e agora garantimos que ele é divisível também por 3, você pode garantir nesse último balão que o número será o quê? Divisível por 6, tá ok? Observem, pessoal, que eu irei resolver um exemplo para vocês aqui para o caminho desse fluxograma. Eu escolhi o número aqui 42, eu sou obrigado a observar a casa das unidades, que é o 2. Como eu observei o algarismo das unidades e ele é um número 2, que está aqui dentro desse balãozinho aqui, que tem formato de losango, eu sigo o caminho do sim. Ou seja, o meu número é par, agora eu devo somar os algarismos do número. 4 mais 2 é quanto? É 6. E observem que eu vou seguir o caminho aqui, a soma é o número o quê? De 0 a 9. Sim, a soma é o número de 0 a 9. Aí eu sigo o meu fluxograma e observem, pessoal, que a soma de 4 mais 2 é 6. Ou seja, a soma é 3, 6 ou 9. Ou seja, a soma é 6. E eu posso garantir que esse número é o quê? Divisível por 6. Que número é esse? É o 42 que eu escolhi. Meus queridos alunos, muito obrigado por assistirem mais essa videoaula no canal Determina. O professor Luan Martins agradece a sua presença. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações futuras. Até a próxima e bons estudos!